Então, retomando a nossa aula de funções, nós vamos falar agora sobre relação. Então, a definição. Quando começamos a falar de produto cartesiano, citamos dois conjuntos A e B e formamos A cartesiano B. Naquele exemplo, tínhamos A 1, 2 e 3 e B 1, 2, 3 e 4 e A cartesiano B apresentava 12 elementos. Destes 12 elementos, vamos formar agora o conjunto R dos pares ordenados que tem o primeiro termo em A e o segundo termo em B, tais que o primeiro termo é menor que o segundo. Então, a diferença de uma relação para produto cartesiano é essa. Aqui nós estamos dizendo que tem primeiro termo em A e o segundo termo em B, tais que o primeiro termo é menor que o segundo termo, ou seja, eu tenho uma regra. O valor de x é menor que o valor de y. Veja o diagrama a seguir como ficaria. Então, nós temos o conjunto A e o conjunto B. Eu vou associar o termo de A números maiores que ele, porque o valor de x tem que ser menor. Então, não posso associar 1 com 1, porque 1 e 1 são iguais. Então, estaria errado, porque aqui, ó, menor. O primeiro termo é menor que o segundo termo. Então, meu par ordenado os meus pares ordenados vão ser 1 e 2, porque 1 é menor que 2. 1 e 3, porque 1 é menor que 3. 1 e 4, porque 1 é menor que 4. Depois, o 2, eu não posso associar ao 1, porque o 2 é maior. O 2 eu não posso associar ao 2, porque é igual. Então, vou associar 2 e 3, que 2 é menor que 3. 2 e 4. E depois eu vou associar o 3 ao 4, porque o 3 não é menor que 3, não é menor que 2 e não é menor que 1. Então, o 3 está associado apenas ao 4. Então, o nosso produto cartesiano, a nossa relação, ela é 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 e 3, 4. Então, observe que o primeiro elemento é menor que o segundo elemento aqui no par ordenado, o primeiro elemento é menor que o segundo, primeiro elemento menor que o segundo e assim sucessivamente. Então, todos os pares ordenados, o primeiro elemento é sempre menor que o segundo elemento. Então, o que a gente observa? Que para uma relação, eu tenho uma regra. Eu não vou associar qualquer elemento a todos os outros elementos, igual a gente fazia no produto cartesiano. Se fosse o produto cartesiano, eu teria 3 vezes 4, 12 pares ordenados. Já na relação, eu tenho apenas 6 pares ordenados. A relação é chamada de subconjunto de um produto cartesiano. Este conjunto R é um subconjunto de A cartesiano B. É exemplo de uma relação de A em B. De modo geral, denominamos relação de A em B a todo subconjunto de um produto do produto cartesiano AB. R é relação de A em B. Esse símbolo lê-se C e somente C. R está contido em A cartesiano B, ou seja, o conjunto R, que é a nossa relação, está dentro do conjunto que é o produto cartesiano. Vejamos a seguir outros exemplos para melhor entendermos as relações. Então, a definição. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e 5 e B, 1, 3, 5, 7 e 9, determinar as relações de A em B. Então, quero relações do conjunto A ao conjunto B. No item A, a nossa relação, que nós vamos chamar de S, vai ser S igual XY pertencente a A cartesiano B, ou seja, um subconjunto de A cartesiano B, tal que, essa barra em pé a gente lê tal que x mais y igual a 6, ou seja, eu tenho que pegar um elemento de A com um elemento de B, da forma que a soma desse elemento de A com o elemento de B tenha que ser igual a 6.
A relação S é formada pelos pares ordenados x e y, onde x pertence a A e y pertence a B, com a soma dos termos x mais y igual a 6. Vamos dispor em uma tabela a soma x mais y. Então, eu vou pegar aqui uma tabela. Nesta tabela, eu vou colocar na primeira coluna os valores de x, que são os elementos de A, 1, 2, 3, 4 e 5, vou dispor aqui. E na horizontal, na primeira linha, eu vou colocar aqui os elementos de B, 1, 3, 5, 7, 9, que são números ímpares. Agora nós vamos fazer a soma. 1 mais 1 dá 2, 1 mais 3 dá 4, 1 mais 5 dá 6, 1 mais 7 dá 8, 1 mais 9 é 10. Então, eu peguei o 1 e somei com todos os elementos de B. 1 de A, somei com todos de B. Agora, eu vou pegar o 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 3, 5. 2 mais 5, 7. 2 mais 7, 9. 2 mais 9, 11. Agora, o 3. 3 mais 1, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 5, 8. 3 mais 7, 10. 3 mais 9, 12. Agora o 4. 4 mais 1, 5. 4 mais 3, 7. 4 mais 5 é 9. 4 mais 7 é 11. 4 mais 9 é 13. Agora o 5. 5 mais 1, 6. 5 mais 3, 8. 5 mais 5, 10. 5 mais 7, 12. 5 mais 9, 14. Mas o que eu quero? X mais y tem que ser igual a 6. Aonde eu tenho x mais y igual a 6? Nesses 3 quadradinhos aqui. Então, nós temos apenas 3 pares ordenados, cuja soma de x e y dá 6. Então, quando a gente faz o nosso produto cartesiano, ele vai dar apenas esses 3 pares. 1 e 5, 3 e 3, 5 e 1. Representando isso em diagrama de flechas, nós vamos ter aqui o conjunto A e B. Então, nós temos a relação S associa 1 ao 5, que 1 mais 5 dá 6. Associa o 3 com o 3, porque 3 mais 3 dá 6. E associa o 5 ao 1. 5 mais 1, 6. Então, nós temos esses 3 pares ordenados aí. Agora, vamos ver um outro exemplo. Eu tenho o mesmo conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e B1, 3, 5, 7, 9. Determine agora a relação B, que é a relação M, x, y, pertencente a A cartesiano B, tal que x vezes y tem que ser menor ou igual a 6. Pode ser menor ou pode ser igual. Então, nós vamos trabalhar da mesma forma. Vamos dispor em uma tabela o produto x vezes y. Então, nós vamos pegar aqui a mesma tabela. Vamos colocar na primeira coluna os valores de x e na primeira linha os valores de y e multiplicar o valor de x vezes o valor de y. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 3. Desculpe, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. E 5 vezes 9, 45.
Nós queremos o quê? Que x vezes y pode ser menor ou igual a 6. Onde estão esses valores? Aqui, destacado com o círculo vermelho. Então, esses são os nossos pares ordenados. Então, aqui nós temos esses pares ordenados. Um diagrama de flechas novamente, eu pego o conjunto A e o conjunto B e vou associar. O 1 está associado a 1, 3 e 5. Então, na nossa relação M, associa o 1 ao 3 e ao 5. O 2 está associado ao 2 e ao 6. Desculpe, ao 1 e ao 3, perdão. O 3 vai estar associado ao elemento 1. O 4 também está associado a 1 e o 5 também está associado a 1. Então, essa vai ser a representação em diagrama de flecha da nossa relação. Uma outra relação, dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, determine a relação R de A em B, tal que R é igual a xy pertencente a A cartesiano B, tal que y igual a x quadrado. Nós vamos novamente dispor isso em uma tabela. Aqui nós vamos colocar os valores de x, que é 1, 2, 3, 4, e vamos calcular x quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Observe que 1 está associado a 1, 2 e 4 eu consigo fazer associação, 3 e 9 eu consigo fazer associação, agora 4 e 16 não é possível. Então, o 4 e 16 não faz parte da nossa relação. Na nossa relação, nós vamos ter esses três pares, 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9. Então, representando no diagrama de flechas, nós temos o conjunto A e o conjunto B. A nossa relação R é 1 com 1, 2 e 4, 3 e 9. Então, essa representação. E nós vamos falar agora da representação gráfica. Representar graficamente uma relação é marcar em um plano cartesiano os pontos que representam os pares ordenados obtidos na relação. Vamos fazer a representação gráfica das relações do exemplo 1. Então, vamos retomar aqui o exemplo 1, que foi dado o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, e B, 1, 3, 5, 7 e 9, e determinar as relações de A em B. Então, o nosso conjunto S era x, y pertencente a cartesiano B, tal que x mais y igual a 6. Nós vimos que os pares ordenados obtidos é 1, 5, 3, 3 e 5 e 1. Então, para representar graficamente, eu pego o plano cartesiano, marco aqui o eixo x e y. Feito isso, eu vou passar uma reta no 1, perpendicular, então vou passar uma reta perpendicular a x aqui e outra perpendicular a y aqui. Aonde essas duas retas se encontram é o nosso ponto 1 e 5. Agora eu vou traçar uma reta no 3 e outra no 3. 3 de x e 3 de y. Onde essas duas retas se encontram é o nosso ponto 3 e 3. Por fim, nós traçamos reta no 5 e no 1 e vamos obter o ponto 5 e 1. Dando continuidade, representar graficamente uma relação... Nossa, repetiu aqui. Vamos fazer a representação gráfica das relações do exemplo 1 no item B agora. XY pertencente a A cartesiano B, tal que XY é menor ou igual que 6. Então, nós temos esses pontos aqui. Nós vamos de novo marcar no plano cartesiano os pontos. Então, nós temos aqui o primeiro ponto, que vai ser 1 e 1. Depois, 1 e 3.
1 e 5, 2 e 1, 2 e 3, 3 e 1, 4 e 1, 5 e 1. Então, essa é a representação gráfica da relação M, x, y pertencente a cartesiano B, tal que x vezes y é menor ou igual que 6. Então, nós encerramos aqui a nossa explicação sobre relações e no nosso próximo vídeo nós vamos começar a falar das funções.